Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui com mais um vídeo no canal Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, você que está começando a pregar agora, atenção vocês pregadores, iniciantes, todos os vídeos meus eu sempre falo isso, né? Pregadores, iniciantes, estão começando a pregar agora. Vocês têm muita vontade de ser um pregador. Muita vez, vocês têm se perguntado a você mesmo: olha, eu tenho estudado a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e eu procurando um texto mais fácil para me pregar. Só que um texto, presbítero Mariano, que eu tenho vontade de ministrar, é Jeremias capítulo 18. Meu irmão, eu não consigo entender. Eu vejo alguém pregar em Jeremias capítulo 18, uma mensagem muito poderosa, e eu não consigo entender esse texto. O que é que eu faço, presbítero Mariano, para mim pregar em Jeremias capítulo 18? Esse é o tema, aprenda a pregar em Jeremias capítulo 18. O que é que eu faço para entender o texto, presbítero Mariano? Me explica. Isso é que é o tema, aprenda a pregar aqui em Jeremias capítulo 18. Para isso, meus irmãos, vocês têm que ficar comigo até o finalzinho desse vídeo, apenas 10 minutinhos, tá? Fique comigo por aqui, que você vai aprender. Fique comigo até o final do vídeo, que você vai aprender a pregar aqui em Jeremias capítulo 18. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, para você entender um texto bíblico, para você montar uma pregação, seja para você pregar um texto bíblico, seja de Gênesis Apocalipse, mas nós estamos falando de Jeremias capítulo 18. É isso que você quer aprender, não é isso? Então, para você entender esse texto aqui de Jeremias capítulo 18, que vai falar o vaso do oleiro, então você vai ter que estudar do capítulo 1 de Jeremias até o capítulo 17. Isso mesmo, mas tudo isso, presbítero Mariano, exatamente. Você, para entender Jeremias capítulo 18, para você pregar aqui, você vai, felizmente, tem que ler, não só ler, estudar, lendo, fazendo pergunta, respeitando o ponto, as vírgulas, direitinho, estudando mesmo, com paciência, do capítulo 1 de Jeremias até chegar ao capítulo 16. Quando chegar no capítulo 16 de Jeremias, você vai ler o 17. De Jeremias capítulo 1 ao 16, você pode ler 2 vezes, tá bom? Lê 2 vezes, bem lido mesmo, tá? Estuda bem, de Jeremias capítulo 1 ao 16. Quando chegar no 17, Jeremias capítulo 17, aí aqui já muda, meus irmãos. Isso mesmo, já muda. Por quê? Aqui no 17 é que vai fazer você entender Jeremias capítulo 18. Chega no 17, você lê pelo menos umas 15 vezes. Lê mesmo, mas lendo bem lido mesmo, compassidamente, lendo, respeitando os pontinhos. Que aqui vai falar, ó, Jeremias capítulo 17, fala assim, ó: o pecado engana e destrói. O pecado engana e destrói. Você vai lendo aqui o verso 1, verso 2, vai lendo, até chegar Jeremias capítulo 18. Quando chegar no capítulo 18, aí sim, aí você vai estudar muito mesmo. Mas pelo menos umas 15 vezes a 20 vezes você vai ler o texto de Jeremias capítulo 18. Mas lendo mesmo com bastante paciência aqui, ó. Dizendo assim, a palavra, Jeremias capítulo 18. Aí você chega aqui, vai lendo, ó: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Isso aqui é Deus falando com Jeremias. Aí Jeremias, no versículo 3 de Jeremias 18, o 3 diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. No versículo 4, como o vaso
que o oleiro fazia de barro se lhe estragou. Na mão de quem? Na mão do oleiro. Ele tornou a fazer dele outro vaso. O vaso que o oleiro fazia estragou-se nas mãos dele. Tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele está dizendo, ó casa de Israel, porque essa casa de Israel estava se corrompendo contra o nosso Deus de Israel, estava servindo a outros deuses, não estava sendo obediente. Jeremias falava com o povo aqui, meus irmãos. Jeremias falava para o povo: olha, ouve a palavra de Deus. Olha, Deus falou para mim que vocês têm que ser assim, assim, assim. Então o povo não dava ouvido o que Jeremias falava. Jeremias não estava falando dele mesmo, mas Jeremias só falava para o povo aquilo que nosso Deus falava para Jeremias. Olha, Jeremias, vai ao povo e diz assim, assim, assim. Olha, Jeremias cansado, chegando no povo, falando com o povo. Mas o povo tampava os ouvidos, não dava ouvido à palavra de Deus. Hoje não é assim, né? No louvor, nas oportunidades, o culto, 2 horas de culto, todo mundo está ali, ó, ouvindo tudo que está se passando ali no culto. Mas quando chega na hora da palavra de Deus, o povo começa a se levantar, começa a dar sede, começa a ir no banheiro, começa a conversar, começa a brincar com as crianças, começa a passear na nave da igreja, começa a olhar para o relógio. Isso mesmo, é 2 horas de culto, 1h40, todo mundo ali brincando, conversando, louvando, oportunidade vai, oportunidade vem, sabe? Tem que ter muita paciência, mas quando chega a hora da pregação da palavra de Deus, o povo não dá ouvido mais à palavra de Deus. Já começa a olhar para o relógio, já começa a levantar para ir no banheiro, começa tudo que é coisa acontecer só na hora da palavra. Não é diferente aqui. Os dias de hoje é assim. Então aqui era Jeremias falando que Deus mandava falar para o povo, e o povo não dava ouvido. Aí Jeremias, apavorado, preocupado, disse: olha, Deus, esse povo não tem jeito. Deus pede para Jeremias descer à casa do oleiro, que lá ele queria falar com Jeremias, dizendo que sim, esse povo vai ter jeito sim, porque assim descia à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou nas mãos do oleiro, ele tornou fazer outro vaso. Deus está dizendo para Jeremias aqui, assim como o vaso que o oleiro fazia quebrou-se nas mãos dele, se estragou, esse povo aqui são um povo estragado, um povo desmantelado, um povo torto, um povo todo quebrado, um povo que não dá ouvido à minha palavra. Mas fica em paz, Jeremias, porque assim como o oleiro estava fazendo um vaso de barro e se estragou na mão do oleiro, eu tenho autoridade, eu vou fazer. Será que eu não posso fazer desse povo rebelde, desse vaso quebrado? Vai ter jeito sim. Então é aqui a palavra de Deus. Você começa, estuda o texto todinho, aqui você vai entender o que o texto quer dizer. Mas primeiro você tem que passar por esse processo todinho. Quer entender Jeremias capítulo 18 para você pregar, meus irmãos? Felizmente tem que ler o texto todinho. Tem que ler Jeremias capítulo 1 até chegar no 16. Ler os 16. O 17 você vai demorar mais tempo lendo.
texto todo de Jeremias 17. Aí sim, quando você chegar no 18, no capítulo 18 de Jeremias, você estuda bem mesmo, umas 15, 20 vezes, aí você vai entender. Aí você pode pegar um caderno, uma caneta e escrever tudinho aquilo que você entendeu e montar o seu sermão, a sua pregação para você pregar na igreja. Primeiro você estuda em casa. Nunca faz isso aqui, lê o texto todinho na igreja. Tem pregador que vai pregar, chega na igreja, pega um texto desse aqui, ó, 23 versículos, na igreja, na hora de pregar, vai ler os 23 versículos. Não pode. Você tem que estudar isso aqui, fazer isso em casa, não na igreja. Na igreja, pelo menos, o máximo 3 versículos, tá bom? 3 a 4 versículos. Se for uma mensagem textual, pode ler 3, 4 versículos. Se for uma mensagem temática, um versículo só já basta. Amém, meus irmãos? Deu para entender? É assim que você vai entender o texto de Jeremias, capítulo 18, para pregar. Isso aqui é só lhe dando uma noção, mas você pode escolher um texto aí que você quiser pregar, mas o tema é: aprenda a pregar em Jeremias, capítulo 18, amém? Fazendo isso aqui que eu te expliquei, você vai aprender a pregar em qualquer texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Se você tiver alguma dúvida ou entender algumas palavras, se você tiver um dicionário bíblico ou um comentário bíblico, é bom você usar para você entender o texto que você está estudando para pregar, entender melhor. Amém? Aprenda a pregar aqui em Jeremias, capítulo 18, é o tema. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória do nosso Deus.